Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em 2 de Reis, capítulo 2, para a nossa escola bíblica desta noite. Tenho aqui uma coisa para vos mostrar, para partilhar convosco, que vai fazer toda a diferença. E enquanto isso, deixa-me ver a que horas é que isto vai para o WhatsApp, lá para as 11 e tal, já posso falar. Deixa-me cá ver. Mais ou menos por esta hora, estão a chegar as cadeiras novas a Évora. Já vão ficar com o púlpito. E amanhã as irmãs, quando chegarem lá, vão ter uma surpresa. Porque eu não disse nada a ninguém. Vão entrar e vão fazer que o Senhor esteve aqui. O Senhor Miguel e o Senhor Bruno. Graças a Deus. Deus é bom. Eu contei a algumas pessoas que pusemos aqui as braçadeiras para segurar as filas e elogiaram. Nunca ninguém tinha pensado nisto. Ninguém consegue mexer. Nem sei como é que não me lembrei disto lá, nas outras instalações. Nem se vê. Ainda nem se vê. Nem se vê. Exato. Por exemplo, para elas não serem arrastadas, não é? Nem alguém levar para casa. 2 de Reis, capítulo 2. E não foi há muito tempo que vi umas pessoas a levarem as cadeiras do café lá do hospital para casa. E levaram. Há falta de sofás. Ora, antes de nós lermos o que eu quero ler convosco, eu quero dizer uma coisa a vocês. Não há ninguém nesta sala, não há ninguém nesta casa que não tenha sido chamado por Deus. Não há ninguém neste ministério, aqui em Évora ou em Coimbra, ou onde quer que o Senhor nos mande ir, que não tenha sido cá colocado por Deus. Mesmo que tenha passado por momentos difíceis, mesmo que a vinda para aqui seja por, sei lá, como é que eu posso dizer isto? Não foi a minha escolha, foi o Senhor trouxe-me e acabei por obedecer. Não interessa. Posso-vos garantir. Você até pode dizer, não, mas eu é que escolhi vir para aqui. Não. Todos os que estão aqui, foi o Senhor que pôs. Uns para aprender, outros para se arrepender, outros para servir, outros para serem os pilares da casa. Nem todos servem para pilar. Um pilar de areia, que não vai suster nada. A gente vê aqueles castelos lindos na areia, na praia, aquelas construções, mas vem o mar e aquilo vai tudo. Ou vem um miúdo a correr. Um pilar de peladura aguenta um bocadito, mas não aguenta o peso e a pressão de um edifício de 5, 6, 7, 8 andares. Por isso nem todos são feitos para pilar, nem todos são feitos para ser a mesma coisa. Mas todos têm uma função. E todos têm a oportunidade, e todos têm o seu lugar definido por Deus. E por isso, sim, se há um lugar definido por Deus, é para o servir, porque é para isso que nós existimos. Mas acontece uma coisa fantástica, é que Deus, quando nos chama, e quando Deus quer que nós possamos estar disponíveis para o servir, Ele também quer que você e eu
possamos compreender que Ele nos quer dar esse poder. Ele quer nos capacitar para nós o podermos servir. Ele quer nos capacitar para nós podermos fazer aquilo para o qual Ele nos chamou. Porque é impossível, se Deus não capacitasse Moisés, ele nunca seria capaz de conduzir o povo, quanto mais ir até ao faraó, ir à terra de Gozan, falar com os anciãos, dizer que Deus, o Eu Sou me enviou, e muito menos ter a coragem de falar para aquele que na era o Deus Sol, que era o faraó. Ninguém podia olhar na cara dele. Vocês estão a compreender? Portanto, Deus chama-nos, mas Deus também nos capacita. Deus nunca nos chama sem nos capacitar. E não se esqueça que a Bíblia diz que Moisés gaguejava. E que Moisés não tinha aquela facilidade de falar, até porque ele até aprendeu com os maiores mestres da tecnologia da era, egípcios, uma superpotência mundial na altura. A nível de construção, engenharia, matemática, até a linguagem. Não se esqueçam que os hieroglifos são a origem e a base de qualquer língua atual. Portanto, eles eram extremamente, eu digo eram, porque hoje em dia não é assim, mas eram extremamente avançados. E as construções da era ainda hoje existem, que é fantástico. Obeliscos, pirâmides, templos cavados na rocha. Tudo isto impressiona, não é? Ora, Moisés aprendeu com essa malta toda e sabia aquela ciência toda. E o que é que teve que acontecer? Deus teve que o tirar do Egito, Deus teve que o arrancar daquela influência, teve que o levar para outra realidade. Compreende o que eu estou a dizer? Teve que o levar para outra realidade. E para que isso acontecesse, e para que Deus o pudesse capacitar, ele precisou de 40 anos para perder tudo o que ele pensava que era importante para ele. Às vezes as pessoas pensam, não, eu sou doutor, eu sou apto para servir. Não, não tem nada a ver com isso. Não, sermos doutores, sermos engenheiros, é uma profissão, e ainda bem que estudamos para isso. Mas para servir a Deus, é Deus quem capacita. E a prova disso é que ele era mestre em muita coisa, de certeza. Precisou de 40 anos para desaprender tudo o que sabia, e quando estava apto para desaprender e já estava livre, vamos dizer assim, daquilo, o que aconteceu? O Senhor apareceu-lhe numa sarça ardente. O Senhor apareceu-lhe e falou com ele. E teve um discurso brutal, um discurso duro. Deus não se pôs com grandes amores com ele, grandes carinhos. Eu te amo, tu és o meu filho. Como ele faz connosco no Novo Testamento. És lindo, como eu faço com o meu cão. És fofinho, és lindo. E o rabinho a abanar. Mas isso, ou como nós fazemos com os nossos filhos, não é? Oh, meu filhinho lindo, oh, meu amor, oh, anda cá, mamãe, anda cá, papá. Não, Deus olhou para ele e disse-lhe, eu sou o que sou e eu quero que tu vás libertar o meu povo ao Egito. Então, mas como é que eu vou? Eu tenho 80 anos. Não é, mas é isto que a gente tem que pensar. É esta a realidade. Então, como é que Deus capacitou Moisés? Deu-lhe uma vara. Deu-lhe um pau. Mas aquele pau simbolizava o sceptro de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus. Não é impressionante nós pensarmos isto? Deu-lhe o poder através de uma vara. Assim como a vara do pastor representa autoridade e poder. Autoridade sobre as ovelhas, poder sobre os lobos. Estão a compreender? O que é que também nós aprendemos com isto? Aprendemos outra coisa muito importante. Que Deus usa-se do que quer. E o apóstolo Pedro até diz que, se for preciso, ele usa as pedras da calçada. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus
nada é impossível. Agora, a vara, quando atirada ao chão, transformava-se em cobra. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Para mim não faz sentido nenhum que a vara se transformasse em cobra. E quantas vezes é que Moisés usou esse poder? Apenas uma. Então diz que aqui isto me ensina também que Deus, quando nos capacita, Ele capacita-nos para tudo. Ainda que haja um dom, um talento, um ensino, uma capacidade que nós só usemos uma vez em toda a nossa vida. Vocês estão a compreender? Então, Deus não pensa assim, eu não lhe vou dar isto, não lhe vou capacitar com isto, que Ele só vai usar uma vez na vida. Oh, irmãos, não interessa quantas vezes vamos usar. Interessa que temos que estar disponíveis para usar. E se estivermos disponíveis para usar, ainda que seja uma vez só, o Senhor se vai usar de nós. Lembro-me de Filipe, que o Senhor levou e transportou até ao carro, à carruagem do mordomo-mor da rainha Candace, não é? E foi impressionante aquilo que se passou. Porquê? Porque através do testemunho dele, salvou-se uma nação inteira. Então, e se calhar, não sabemos mais o que é que Filipe fez, mas o que interessa é que ele obedeceu naquela vez. E Deus o capacitou para tocar na vida e no coração daquele homem, que por sua vez tocou no coração da rainha, que por sua vez tocou no coração do povo. Quem é que me está a entender? Então, Deus capacita-nos. É Deus quem nos capacita. Fez isso com Moisés, fez isso... Olha Josué. Josué tinha que substituir um líder carismático com 120 anos, que liderou o povo durante 40 anos, que abriu o Mar Vermelho, que fazia jorrar a água das rochas, que ordenava ao maná que caísse, que querem carne, venham passarinhos. Ou seja, aquele homem subia ao monte para falar com Deus e descia com a cara a brilhar. Isto são coisas impressionantes. E eu imagino como é que Josué se estaria a sentir. Como é que eu vou substituir este homem? Como é que eu vou guiar 3 milhões de pessoas? Eram 600 mil quando saíram da terra de Gozan, eram 3 milhões quando chegaram ao fim daqueles 40 anos. 3 milhões. Como é que eu vou substituir aquele homem? Então, ele estava assustado, mas Deus o capacitou. E não capacitou da mesma forma que fez com Moisés. Assim como a capacitação que Deus deu a Abraão não era a mesma, não foi a mesma que deu a Jacó, nem a Isaac. Vocês estão a compreender? Cada um no seu lugar, cada um no seu lugar. Mas Deus é que nos capacita. Deus é que nos dá o poder. Deus é que nos dá a força. Quem é que me está a entender? Agora, o que é que eu quero partilhar convosco, ainda de maneira mais importante? Este episódio que nós vamos ler. E este episódio é Elias, o fim da carreira de Elias e o início da carreira de Eliseu. E eu poderia perguntar, e se calhar pergunto já antes da gente ler. Vocês sabem que Elias não provou a morte. Elias foi arrebatado. E ele foi arrebatado como? Quem é que sabe? Num carro de fogo. Querem ler comigo? Que eu hoje mato o borrego. Até podemos começar por aí. Versículo 11. 2 de Reis 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles falando e andando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num
Ah. Elias foi arrebatado aos céus num redemoinho. E agora vocês perguntam a pergunta que eu fiz. E porquê um carro de fogo? O que é que o carro de fogo tinha que fazer ali, se o Senhor já tinha definido que Elias era arrebatado num redemoinho? Porquê um carro de fogo? Porquê que o carro de fogo está ali a fazer? Vocês estão a compreender? É aqui que eu quero chegar. Primeiro que tudo, quando o Senhor... É porque Elias fez uma má geneira, que foi dizer a Deus, eu quero morrer. E quando nós cometemos esse erro de dizer, eu quero morrer, o que é que Deus faz? Diz, pois agora, quem manda sou eu. Como os miúdos dizem, tu não mandas em mim. Tu não mandas em mim. E Deus disse a Elias, tu não mandas em mim. E por isso não vais provar a morte. E o que aconteceu também? Ora, se era suposto, porque foi o Senhor que falou a Elias, prepara-te que eu vou-te buscar. O que é que Elias fez? Preparou um discípulo. Leia aí comigo, então vamos ler aqui alguns versículos. Vamos. Versículo 1, do mesmo capítulo, capítulo 2. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram juntos a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. Irmãos, às vezes Deus fala algumas coisas à igreja e o povo não tem aquela sabedoria de ouvir e guardar. Eu tenho uma mensagem que está no YouTube, de certeza, que se chama Os Silêncios do Coração. E eu falo de Maria, porque Maria, mãe de Jesus, não é? Ela via Jesus a crescer no conhecimento e na verdade. E via que o menino cada vez mais respondia-lhe à letra. E estava constantemente a pôr, entre aspas, a mãe no lugar. E ela própria via aquilo e pensava, isto não é o meu filho, isto não é o meu menino, o que é que se está a passar com ele? Não é? Mas ele nunca foi o menino dela, ele nunca foi o filho dela. Ela apenas foi usada pelo Espírito Santo de Deus para trazer o Filho de Deus a esta terra. Mas a Bíblia diz que ela não murmurou, que ela não criticou, que ela não falou demais, que não foi ter com a Isabela fazer conversas, não foi para a vizinha da frente. Ela guardava estas coisas no seu coração. E às vezes a igreja não é sábia, porque não guarda as coisas que Deus lhe dá no coração. Põe-se a falar. E era o que os profetas estavam a fazer com Eliseu. Os profetas da cidade foram ter com Eliseu e foram lá em Betel e disseram-lhe, então, já sabes, Deus vem buscar o teu profeta, o teu Senhor hoje, por cima da tua cabeça, à frente dos teus olhos. E às vezes as pessoas dizem isto com desdém, que é, então, já sabes, o teu pastor não sei o quê. Vocês estão a perceber? E se o Senhor nos deu esse conhecimento, era suposto nós termos um pouco mais de temor e guardar. Até podíamos falar em privado e dizer, então, o Senhor vem buscar o teu Senhor hoje? Sim, eu sei. Mas não, o próprio Eliseu tinha que lhes dizer, calai-vos,
Pá, parem de falar nesse assunto. Deixem o homem em paz, deixem-me a mim em paz. Vocês estão a compreender? Depois diz assim, no 3. Então, não, no 4, desculpem, 4. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele lhe disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó juntos. E então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. Lá está. Ou seja, às vezes não somos mesmo sábios, pá. Deus revela, e na vez de a gente guardar no nosso... Atenção, eu não estou a dizer que é errado, às vezes, partilharmos uns com os outros o que o Senhor nos mostra. Eu estou a dizer que não precisamos de estar sempre... Estão a perceber? A picar ali, a insistir na conversa. Olha, irmãos, o Senhor mostrou, glória a Deus. O Senhor vai fazer, glória a Deus. Agora, guarda isso no coração. Ora pelo pastor, ora pelo profeta, ora pela igreja. Vocês estão a compreender, não é? Versículo 6. E Elias lhe disse, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Repare que já não diz, ambos foram ao Jordão juntos. Diz, ambos foram juntos. E reparou que eu, nas 3 vezes, nunca mencionei, nem nunca valorizei a questão de Eliseu lhe dizer, não vais sozinho, eu vou contigo. Viva a tua alma que não te deixarei. Ora, está aqui um segredo que é aquele segredo que nós deveríamos de pôr em prática na igreja, na família e até no trabalho. Com as nossas filhas, em casa com o marido e com a mulher e na igreja com o pastor e com o nosso líder. Porquê? Dizer-lhes mesmo, eu estou consigo. E no dia em que eu vir que você não está no carril certo, eu vou chamá-lo à parte e eu vou corrigi-lo. Eliseu não quis largar Elias. Porquê? Porque ele sabia que o Senhor Deus o iria arrebatar naquele dia. Imagine que o profeta dizia, não, fica aqui porque o Senhor mandou ir a Jericó, ou a Betel, ou ao Jordão. E ele dizia, está bem, então eu fico. Então depois quando voltares diz-me. E ele ia perder tudo. E às vezes nós perdemos tudo precisamente por não estarmos com o nosso líder. Não é fácil, mas é uma coisa que é importante nós dizermos, que é, para onde tu fores eu vou contigo. Pastor, para onde você for eu estou consigo. E vai haver um dia em que é você que vai ter essa unção. É um dia você vai ser capacitado dessa mesma maneira para que outros digam, para onde o pastor for eu também vou consigo. Vocês estão-me a compreender? Deus só nos pode capacitar se em algum momento da nossa vida nós tivemos a disponibilidade de coração para valorizar o pastor que temos, o líder que temos, o marido ou a esposa que temos, o patrão, o chefe, o coordenador que temos. Porquê? Claro que se a pessoa começar a entrar no caminho do pecado, no caminho do erro, nós não podemos seguir esse erro. Mas nesta passagem que nós estamos a ver aqui de Elias e Eliseu, nós também não vimos
Elias a errar. Mas vimos os outros profetas errar. Falarem demais, falarem do que não sabe. Fazerem pirraça. Tá, o teu pastor vai... Estão a perceber o que eu estou a dizer? E quando eles vão os dois ao Jordão, veja que o escritor diz, e assim ambos foram juntos. Já não diz que foram ao Jordão, diz ambos foram juntos. E diz assim, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Portanto, os profetas foram com eles, mas de longe. Mas eles os dois estavam juntos diante do Jordão. O que é que o Jordão simboliza? Simboliza, não é, simboliza. O Jordão simboliza a passagem para a vontade de Deus, a passagem para o plano que Deus tem para nós. Porquê é que o Mar Vermelho não simboliza isso? Porque o Mar Vermelho, quando fechou em cima dos inimigos. Derrotou o exército egípcio. Então, o Mar Vermelho simboliza o quê? Simboliza a morte do velho eu, o fim da escravatura, o fim do pecado. Pecado livre. Vocês estão a compreender? Mas o Jordão já não. Porque o povo de Israel só voltou a atravessar águas depois de 40 anos no deserto e de se terem purificado. Depois de terem retirado todos os anátemas que tiveram. Vocês estão a perceber? Então o Jordão simboliza a entrada final no plano e na vontade de Deus. E quando eu entro no plano e na vontade de Deus, não quer dizer que vai ser tudo um mar de rosas. Até porque a terra era uma terra boa. Manava leite e mel, quer dizer que era uma terra abençoada. Quando os espiões lá foram, para trazer um cacho de uvas eram 2 homens. Já imaginou você uma refeição ser um bago de uva? Nem eu imagino. Uma uva do tamanho de uma melancia. Não é? Deve ser uma coisa divinal, deve ser uma coisa maravilhosa. 2 homens para trazer um cacho de uvas. Poça. Terra que manava leite e mel, terra que devia ser abençoada, mas que tinha gigantes a viver lá. Cidades muito fortificadas. Então, à primeira vista, quando a gente diz assim, não, vai ser terra prometida. Não, isto é canja. Não é canja nenhuma. Mas quando passamos o Jordão, santificamos a nossa vida e entramos na vontade de Deus. Porquê? Porque estamos capacitados por Deus para o fazer. Porquê que Moisés não passou o Jordão? Porque ele pecou. Sim, eu próprio já ensinei isso. E se eu vos disser que, mesmo que Moisés não tivesse pecado, Moisés não ia passar o Rio Jordão. O Senhor o viria buscar. Porquê? Porque era necessária uma mudança de liderança. Era necessária uma mudança de... Não podiam continuar a ter uma liderança de um só... Como é que eu vou explicar? Uma liderança... Tinha que haver uma liderança bélica. Moisés não era um estratega de batalha como Josué. E aquilo que eles mais tiveram quando passaram o Jordão foi batalhas. Contra reis, contra povoações, contra cidades, contra regiões. E não conseguiram expulsar os inimigos todos daquela terra. Nas montanhas continuavam a viver lá os gigantes e noutras zonas viviam aqueles povos que são mencionados no fim do livro de Deuteronômio, ok? Que tinha aquelas mulheres lascivas e tinha os idólatras e os bosques consagrados a ídolos. O próprio Josué, quando dividiu a terra pelas tribos, ele disse que havia muito trabalho para fazer. Mas também sabíamos que Deus tinha capacitado os líderes para tomarem conta das suas regiões. E porquê que não conseguiram? Por algo que eu vos vou mostrar agora. Mas a gente já lá vai. Espera aí.
Segurei os cavalos, porque ainda quero dizer mais umas coisas. Porque eu estou aqui a falar muito em Moisés e Josué, mas o que eu quero focar é Eliseu, é Elias e Eliseu. Ok? Eu estou a falar para vocês perceberem que Deus capacita-nos, e uma das coisas que Deus tem feito, na minha opinião, com relação à liderança de ministérios e liderança de igrejas, é levantar líderes que são capazes de se regenerar em Deus. Moisés nunca seria capaz de se regenerar. Porquê? Porque foi ele que viu a sarça ardente. Foi ele que ouviu a voz de Deus. Era ele que falava com Deus cara a cara. Tudo isso é fantástico. Mas, no entanto, ele era duro com o povo. Porquê que ele era duro com o povo? Porquê que ele era rijo com o povo? Era ríspido com o povo? Por causa do passado. E Deus tinha que levantar um novo líder que não olhasse para as pessoas e que dissesse assim, aquele nunca vai mudar. Eu conheço há 40 anos. Vocês já ouviram pessoas a falar assim? Eu não posso confiar naquele. Porque há 30 anos ele fez isto, isto, isto. Um líder assim, ele vai morrer sozinho. Como aqueles que criticam todos. Quando saem de algum sítio, eram todos maus. De repente, de tão bons que eram, passam todos a ser maus. Já vi isto tantas vezes. Porquê? Porque não se conseguem regenerar. Mas Deus está a levantar uma geração de líderes, de ministérios, líderes de igrejas, que se regeneram em Deus. Que não olham para o passado das pessoas, mesmo que as conheçam há 20, 30, 40 anos. Que não olham para aquilo que aconteceu ontem, mas olham para o hoje e para o amanhã. Porque se Deus perdoa e Deus o chamou e capacitou, então quem somos nós, os líderes, para os travar? Vocês estão a perceber? Claro que há pessoas que não foram capacitadas, chamadas para estar em algum sítio. Por isso eu comecei por dizer que todos os que estão aqui nesta casa, foi Deus que os pôs cá, foi Deus que os capacitou. Vocês estão a perceber ou não? Estão a entender o que eu estou a dizer? Vou dar outra analogia para vocês perceberem. Eu sou do tempo, quando eu digo isto parece que sou muito velho, né? Mas pronto. Eu sou do tempo dos carros terem um pneu suplente. Mas era um pneu suplente. Depois, quando eu comprei o meu Volkswagen Polo em 2012, o carro já não vinha com um pneu suplente, vinha com aquilo que a gente chama o pneu da bicicleta. Era uma coisinha mais pequenita, que era só, não é? Que era só temporário, que não pode passar dos 80 ou dos 90, consoante o carro e a grossura do pneu, e é uma coisa só até a pessoa poder comprar um pneu novo. Pronto, fazer a reparação. Certo? E agora, os carros novos já nem trazem pneu suplente. Certo? Estou a falar bem? As igrejas são iguais. Às vezes há pessoas que são como o pneu suplente. Há uma falha, há um problema, há uma circunstância e aquela pessoa encaixa que nem uma luva, supra a necessidade, ajuda a resolver o problema e depois, quando volta para o seu lugar, continua a fazer a sua função, porque há outro que vai fazer, há outro pneu, estão a perceber? Há outro rodado colocado ali. Depois há outras pessoas que são como o pneu mais pequeno. Estão naquela função, vão substituir alguém, vão ajudar a resolver o problema, mas são limitados. São limitados porque estão sempre a dizer, isto não é a minha praia, isto não é o que eu mais gosto. Eu é mais bolos. Eu não sei o quê. Eu vou por um tempo para ajudar nesta fase, nesta situação. Vocês estão a perceber? E depois, hoje em dia, já há muitos que estão a ser treinados desta maneira, que é, isto não foi por isso que Deus me chamou, por isso eu não vou fazer. Que engraçado, Deus chamou-me para servir. E assim, ainda há bocadinho, devido a uma certa circunstância, eu tive 1 hora com a esfregona na mão. E veja só, os braços não me caíram.
Nem as mãos, graças a Deus. Então, mulher, então, homem, para lá de dizer essas coisas. Está cá os dedinhos todos gordinhos e coisas. Vocês estão a perceber? Fazer o que é preciso. Servir. Porque Deus me capacitou para servir. Deus me capacitou para obedecer. E Deus me chamou para ser um pilar da sua casa. Quem é que me está a entender? Então Deus capacita-nos. Então este homem, Eliseu, que era mais novo, provavelmente, que os outros, os chamados filhos dos profetas, ou seja, quem são os filhos dos profetas? Foi algo que foi instituído tanto no tempo de Elias como de Eliseu, que era a escola de profetas. Porquê? Porque os profetas, muitos deles, tinham o talento, tinham o dom, o Espírito de Deus descia sobre eles, mas eles não sabiam utilizar aquilo convenientemente. E é por isso que muitos dos profetas no tempo de Samuel, no tempo de Elias, de Eliseu e de outros, eram chamados de videntes, porque o povo que não conhecia Deus considerava os videntes e não como servos do Deus Altíssimo. Então, Elias, e para que os que serviam a Deus no templo, no tabernáculo, fosse onde fosse, não passassem fome, Elias e Eliseu estabeleceu a escola dos profetas, para que eles pudessem aprender da palavra, pudessem aprender a escutar a voz de Deus e executar aquilo que fosse necessário, ungir, orar pelos doentes, visitar as viúvas e os pobres, que era uma tarefa muito importante, ir de cidade em cidade, dar os recados de Deus, etc, etc. Tudo isto faz parte das funções de um pastor, de um profeta, de um servo de Deus. E os filhos dos profetas, quer dizer, que eles são, não vou dizer que são descendentes, mas a escola é da descendência dos profetas que nós consideramos como sendo os grandes homens de Deus. Quem é que me está a entender? Ok? Pronto. Então, quando Elias e Eliseu vão até ao Jordão, os outros ficam de longe. Porquê é que eles ficam de longe? Porque, irmãos, nem todo aquele que serve a Deus está para se sentar na primeira ou na segunda fila. Nem todo aquele que serve a Deus está feito para pregar. Nem todo aquele que serve a Deus foi chamado ou capacitado para ir evangelizar. Porque se todos fôssemos capacitados para fazer a mesma coisa, eu pergunto, e depois quem é que segurava nas pessoas? Quem é que recebe as pessoas à porta? Quem é que serve o café? Quem é que vende os livros? Quem é que intercede? Hoje em dia, ninguém gosta de orar nem de interceder, parece que é uma coisa que é chata e aborrecida. Mal sabem eles que é a salvação das nossas almas, a segurança do nosso dia-a-dia, a oração, a intercessão. Se as pessoas soubessem a verdade sobre a oração e a intercessão, dedicavam-se de corpo e alma e muito mais tempo a servir a Deus em oração e intercessão. Quem é que me está a entender? Portanto, nem todos estão feitos para ir até ao Jordão. Alguns têm que ficar bem à distância, porque está feito para ser assim. Ok? Pronto. Continuamos? Versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas. Quer dizer que ele colocou a capa dentro das águas assim, como se fosse uma vara. Okay? Feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Ou seja, atravessaram o Jordão para a outra margem. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, olhe bem, olha que isto é muito importante, pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Irmãos, porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada, nunca ninguém falou em unção. Porque Eliseu pediu o dobro da unção de Elias. Não foi isso que ele disse. Porção dobrada do teu espírito. Porquê do teu espírito? Porquê que estamos a falar nisto? Porque Elias foi um homem corajoso.
Quantos é que você conhece com coragem? Ouça. Com coragem de mandar fechar os céus de maneira que não chova para castigar os pecados de um rei e de uma rainha que estavam a fazer mal ao povo. É preciso ter coragem. Não choveu durante 3 anos e meio. Os bichinhos estavam a morrer de sede e de fome, porque, pronto, não havendo chuva, não havia erva. E a mesa do rei já não tinha a fartura que tinha. Vocês estão a compreender? É preciso ter coragem. Havia fome na nação. E toda a gente sabia que tinha sido ele. E se você for ler para trás, vai ver que ele foi chamado várias vezes ao rei e à rainha para resolver a situação. Mas eles nunca se quiseram arrepender. Até o dia em que ele confrontou os profetas de Baal. Quantos é que eram? Quem é que sabe? 450. Exatamente. E depois, perto do meio-dia, quantos é que vieram mais? Mais 400. 850 maganos ali aos gritos por Baal. E Baal não respondeu. E a seguir, Elias faz um altar com 12 pedras, parte o cabrito aos pedaços, põe por cima, ok? Manda cavar um rego, um fosso à volta, e manda derramar 12 cântaros de água por cima de todo o altar, inclusive do próprio borrego cabrito, não é? O holocausto. Ora, quem é que manda fazer tal coisa? Se era para arder, até se poderia pôr, era um bocadinho de óleo, uma coisa, não é? Para provocar. Mas ele, para que não houvesse a desculpa de que foi combustão espontânea porque o sol estava no pináculo, ele mandou que 12 cântaros de água fossem derramados. E Deus respondeu. Enfrentar os 850 profetas de Baal, enfrentar a nação. E se Deus não respondesse? Quer dizer que ele foi corajoso, porque ele tinha que estar preparado para morrer ali às mãos do povo. Ele tinha que estar preparado para morrer às mãos do povo. É preciso ter coragem. É preciso ter fé para acreditar que Deus ia responder à oração dele, sabendo que Baal não ia responder à oração dos outros. Eu estou a ser muito sincero. Por isso é que Eliseu disse, dá-me o dobro do teu espírito, quer porção dobrada do teu espírito, ser corajoso. Mas ele pediu a morte. Nós, uma dor de cabeça, por uma noite mal dormida, já dizemos, quem me dera morrer, o que é que eu estou cá a fazer? Irmãos, quanto mais ser perseguido pela rainha, a dizer, hoje mesmo terei a tua cabeça numa bandeja. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? O rei queria uma vinha, a vinha de Nabote, o rei Acabe, e o Nabote disse que não lhe vendia a vinha, porque era de herança, e era-lhe preciosa. E ele veio todo triste, amoado, para casa, não quis vender a vinha, e a mulher mandou incendiar a vinha de noite. Quem é que acha que isto foi uma coisa bem feita? E de manhã apareceu-lhes quem? Elias, lá no meio do palácio, para lhes dizer o que o Senhor tinha para lhes dizer. É preciso ter coragem. Vocês estão a perceber? Fazer chover ao fim de 3 anos e meio, com uma oração, é preciso ter coragem. Sair da nação em obediência a Deus para ir para a casa de uma viúva em Sarepta de Sidom para fazer milagres lá, é preciso ter coragem. Vocês estão a perceber? Portanto, ele não pediu o dobro da unção, que o Deus é o mesmo. Ele pediu porção dobrada do Espírito. Eu quero a tua coragem. Eu quero ser assertivo como tu. Eu quero ser um profeta como tu, que nunca se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Eu quero ser um profeta que, sentindo-se perdido, foi até a pé
ao Monte Horebe para falar com Deus. Eu sei onde é que Deus mora, eu vou ter com Ele. Oh, irmãos, muitos de nós sabemos onde é que Deus mora e não vimos à igreja. Hoje não vou. Amanhã também não vou. No domingo está a chover, também não vou. Sabes lá se no domingo está a chover? Tá, diz aqui no telemóvel, vai chover. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Pronto. No entanto, quando nós lemos esta passagem e percebemos que o que está aqui é outra coisa muito importante, que é quando Eliseu diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ao fim e ao cabo, Eliseu está a dizer assim: eu quero a porção dobrada do primogênito. Eu quero ter o dobro da honra de servir a Deus. Tu nunca foste apreciado pelos reis, mas eu quero ser apreciado pelos reis. Tu és o primogênito, mas eu quero trazer em mim a unção do primogênito também. Vocês conseguem compreender isto que eu estou a partilhar com vocês hoje? Isto é mesmo muito importante. E eu quero que vocês entendam outra coisa. É que quando ele diz isto, o que é que Elias responde? Elias diz assim: coisa dura pediste. Coisa dura pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Se tu me vires, quando eu for tomado de ti, não é? Assim se fará. Porém, se não vires, não se fará. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quem é que enviou o carro de fogo? Quem é que foi? Foi Deus. Pois foi. E com que intuito? Não. Não. Não, porque assim, não, porque o que Elias disse foi: se me vires ser arrebatado, assim se te fará. Não disse se me vires no carro de fogo ou no redemoinho. Estás a perceber? Portanto, o que é que ele disse? Se me vires ser arrebatado, assim se te fará. Então, porquê é que veio o carro de fogo? E porquê é que Deus o mandou? Para ver se Eliseu se encantava com o carro de fogo e assim não via o Elias a subir. É verdade. E você sabia que há muito bom cristão que está muito encantado com os carros de fogo de hoje e estão a perder tudo o que Deus está a fazer? Mas então foi Deus que mandou, foi. Para ele se distrair? Não, para ver se ele estava focado. Então o título desta escola bíblica é: em quem é que está o teu foco? Deixa lá os carros de fogo desta vida. Deixa lá os Jordões abrirem ou fecharem. Não andes à procura dos milagres, não andes à procura dos sinais nos ares. Eu vejo tanta gente, tanta gente, a ver vídeos, e tenho pessoas que partilham comigo vídeos no YouTube. Viu-se um arcanjo no céu, tudo falso, tudo feito por inteligência artificial. E há crentes que se deixam enganar. Jesus está às portas, pastor, já viu? Viu-se este arcanjo no Brasil. E já reparou que eles só aparecem ou no Brasil ou nos Estados Unidos? Quando é que aparece um arcanjo aqui em Portugal? Que é para eu dizer a ele: volta lá para cima. Quem tem que nos vir buscar é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro, o Emmanuel, Jesus de Nazaré. Não é nenhum arcanjo, nem nenhum anjo.
Mas as pessoas estão entretidas com isto. E as luas de sangue. Ai, vai haver agora uma lua cheia. Lua de sangue. Oh, meus amigos. Parem lá com essas tretas das luas de sangue e das luas cheias. Luas cheias só trazem lobisomens e cabelo a crescer. É o quarto minguante. O quarto minguante é que faz, não é? O quarto crescente. É as unhas e o cabelo, não é? Sim, parece que sim, não é? O carro de fogo, e agora vamos ler outra vez o versículo para vocês perceberem, porque lemos primeiro e agora vamos ler já com o conhecimento. Para vocês perceberem porque é que faz tanta diferença ler a Bíblia com conhecimento, com a presença do Espírito Santo. Olha aí, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Os separou. Qual era o intuito? Era mesmo ver se ele estava focado. Se ele ficava encantado com, oh, que carro bonito. Quanto é que gastará aos 100? Sim, porque este a arder, este não é elétrico. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 12. O que vendo Eliseu, olha, pera, Eliseu viu, não se pôs a olhar para o carro de fogo. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Para quê? Para que foi preciso rasgar as vestes de Elias? Para que mais ninguém as vestisse. Porque que o cajado de Moisés foi posto na arca da aliança depois da morte dele? Para que mais ninguém o utilizasse. Oh, isto é tão importante. Irmãos, se para Deus fosse assim tão importante a cruz física que crucificou Jesus, essa cruz tinha permanecido intacta até aos dias de hoje. Deus não olha para os artefactos, Deus não olha para a roupa, nem para as vestes. Ele olha para o nosso coração. Se somos obedientes, se estamos focados, se nos deixamos capacitar, porque não é fácil ser capacitado. Você sabe o que Eliseu estava a fazer antes do profeta o ir chamar? Ele estava a conduzir uma junta de 12 bois. Já imaginou? Aquilo não devia ser nada fácil. Ter 12 bois a puxar o arado no campo, cada um a puxar para o seu lado e ele a ter que pô-los todos em sentido. Ele tinha que ser alguém que sabia o que estava a fazer. Duro nos trabalhos. O que é que diz a Bíblia em Isaías 53? Que o Senhor era o quê? Experimentado nos trabalhos. Ele também fez carpintaria, de certeza. Ele também. E eu não imagino Jesus a fazer móveis com uma perna mais curta ou um móvel da sala. Desculpem. Ui. Ainda bem que a orelha é grande, que assim o microfone não saiu. Não saltou fora. Desculpem. Então, filho, onde é que tu querias ir? Jesus era experimentado nos trabalhos. Eu não imagino Jesus a fazer um móvel com uma perna mais curta. Nem móveis de sala de jambana. De lado. Assim como nós também deveríamos de ser perfeitos no trabalho para o Senhor. Oh, onde é que está o teu foco? Para de procurar os milagres. Para de procurar as coisas onde Deus não está. Foca-te em Jesus Cristo. Foca-te no Evangelho, na Palavra. O
que é que depois Elias também fez? Versículo 13. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Isto é forte. E disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E então feriu as águas, e estas se dividiram elas para uma banda e para outra, e Eliseu passou. Olha o que é. Ele perguntou: onde é que está o Deus de Elias? Será que ele está comigo? Será que ele me vai dar a porção dobrada do Espírito? Versículo 15. E aqui está um segredo, e eu vou terminar com este segredo. Ok? Prometo que vou terminar com este segredo. Vendo, pois, os filhos dos profetas, lembram-se daqueles 50 que tinham ficado longe? Pronto. Que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aquele que tem a verdadeira unção, o verdadeiro espírito corajoso, que tem a capacidade, ou que foi capacitado por Deus para algo, nunca é aquele que diz: eu fui, eu sou, eu posso. É aquele que os outros dizem: ele é, ele foi, ele tem a capacidade, ele pode. Samuel Doutoriano dizia assim: um homem cheio do Espírito Santo nunca diz: eu estou cheio do Espírito Santo. Porque o único que afirmou isso foi Jesus. Mas aquele que fica cheio do Espírito Santo é aquele de quem os outros dizem: ali está um homem cheio do Espírito Santo. Porque os frutos logo mostram. Quem é que me está a entender? Sabe como é que eles reconheceram que o Espírito de Elias, portanto, a porção dobrada do Espírito de Elias estava sobre Eliseu? Pela capa. Porque a capa representa a autoridade, a unção, a capacitação da parte de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, o que é que ela dizia? Se tão somente eu tocar nas suas vestes. Ela não, se ele me puser a mão e soprar na minha testa, e a seguir puser o dedo com óleo. Ele sabia que as vestes, que simbolizavam pureza e autoridade, eram bem mais do que necessário para receber o poder do alto. Já te estou a roubar a palavra, é? Quem é que me está a entender? Oh, glória a Deus. Então, não se deixem distrair. Não se distraiam por nada deste mundo. Foquem-se naquilo que Deus vos capacitou para fazer. Vão passar muitos carros de fogo. Vão haver sinais nos ares, vão haver luzes, vão haver muita coisa. Mas que nós possamos estar capacitados em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E se Ele nos capacitou, Ele nos ajudará a completar a tarefa. Fiquem preocupados se na vossa carreira espiritual vocês analisam e pensam assim: eu nunca consegui completar um projeto. Porque isso é sinal que nunca fomos capacitados por Deus para tal. Então porquê que eu não consigo concluir? Porque estou a fazer na minha força. E quando eu faço na minha força, fico cansado, desisto, as pessoas desistem. Mas quando Deus nos capacita, o cansaço vai embora. Até vem aquela expressão: quem corre por gosto não cansa.
E vamos, não é? E vamos, e fazemos, e estamos sempre prontos. Há uma pontada de uma dor, temos o corpo moído, mas a gente vai na mesma. E Deus sara, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus opera, faz coisas extraordinárias e depois vemos o fruto. Vemos o fruto. Amém? Amém? Perceberam? Pude-vos ajudar? Faz sentido aquilo que eu estou a partilhar com vocês? Glória a Deus. Eu dou graças a Deus por isso. Dou muitas graças a Deus por isso. Então, meus amores, outro segredo que eu quero partilhar já agora, já que estou numa de partilhar segredos. Ouvi dizer que sim. Deixa estar. Foca-te. Não se distraiam com carros de fogo a tocar. Indo eles andando e falando. Isso é o quê? Comunhão. Às vezes as pessoas dizem-me assim, pastor, fui almoçar com o António, fui almoçar com o Zé Manel, fui beber um café a não sei onde. Isso para mim é a coisa que me deixa mais feliz da vida. Que é os irmãos a conviver uns com os outros. E a partilharem da palavra. Que não seja para dizer mal, não seja para criticar, não seja, até porque vocês não são assim. Mas isto é sinal do quê? Que há comunhão. E havendo comunhão, Deus põe o quê? A sua bênção. Deus derrama a bênção na união e na comunhão entre os irmãos. E o diabo perde todo o poder. E a Igreja de Cristo fica poderosa, vitoriosa em Cristo. Aleluia. Amém? Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pelo teu poder e majestade. Eu te quero agradecer, Senhor, porque tu sempre revelas algo, tu sempre mostras a cada um de nós algo, sempre nos dás algo, Senhor. Abre-nos os olhos da mente e do Espírito, capacita-nos para entendermos aquilo que tu tens para cada um de nós, Senhor. Que não andemos distraídos com nada nem com ninguém e que nunca nos deixemos enganar por nada nem por ninguém, Senhor. Ajuda-nos e que o teu nome, a tua glória, a tua majestade, Senhor, sejam reais e manifestos em cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Até eu te pedimos, Senhor, que tu nos possas conduzir até casa em paz e segurança, abençoar a reunião de domingo, abençoar aqueles que estão em serviço, abençoar aqueles que vêm de longe, de Évora, de Coimbra, que vêm de Mafra, vêm de todas as partes, Senhor, para estar na tua casa. Abençoa-nos, Senhor, no domingo, abençoa-nos no dia da manhã, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão descansar. Abençoa cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém.